As pessoas elas dizem assim: quem perdoa é Deus, eu somente posso te desculpar. Mas será que é isso mesmo? Será que é só o Senhor que perdoa, né? Será que nós também não devemos perdoar? O que causa falta de perdão também? Porque uma coisa é você perdoar e seguir a tua vida, e a outra coisa é você carregar durante longo tempo, durante muitos anos aí, a falta de um perdão que você ainda não liberou. Boa noite, a paz, tudo bom? Boa noite, a paz. Está ótimo, graças a Deus. E hoje nós vamos estar aí falando sobre perdão. Vamos começar então a nossa live perguntando o que é perdão. Eu vou explicar primeiro de forma geral. Perdão, na verdade, ele é um tipo de uma remissão da pena, da penalidade de alguém. Quando alguém me ofende, quando alguém tem uma dívida contra mim, eu vou remir essa pessoa, ou seja, eu vou desobrigá-la de saldar essa dívida, principalmente porque ninguém tem o potencial de saldar uma dívida emocional com ninguém. Então, assim, o perdão, na verdade, é ato. É um ato pelo qual uma pessoa ela é desobrigada de cumprir o que era até um dever dela, uma obrigação, por quem até competia exigi-lo. Ou seja, eu pago a dívida pela pessoa, a dívida emocional, a dívida sentimental. Então, o perdão, na verdade, não é a pessoa melhorar para que eu possa concedê-la perdão. Não, às vezes ela nem pode melhorar agora, mas eu vou remir a ofensa dela. Eu vou perdoar. É praticamente aquilo que Jesus fez por nós e faz todos os dias por nós, né, Júlio? Não Exato. é por merecimento, é pela graça. Não. É uma coisa muito, como você falou aí, é graça. Graça é favor imerecido. Tem uma coisa, Paula, que eu vejo que as pessoas têm dificuldade. Eu vou falar que eu não vou falar que eu sou o facinho de perdoar. Ninguém tem facilidade de perdoar assim. Só Jesus tem essa facilidade porque ele é Deus. Mas é uma coisa que nós temos que ir aprendendo e nos habilitando a perdoar. Como você falou, pela graça. Essa pessoa não vai merecer o meu perdão, mas eu vou dar esse perdão à pessoa. E quem sai ganhando sou eu. E como que se dá esse processo dentro da pessoa, essa coisa de liberar perdão? Puxa, essa pergunta é tão interessante porque o processo é interno, é muito interno mesmo. Para começar, é um processo intencional, é voluntário. É por isso que eu me preocupo muito, Paula, quando as pessoas, nós cristãos, eu vou falar de nós cristãos, às vezes nós erramos quando pegamos uma pessoa que está chateada com outra, ficamos quase que obrigando ela a perdoar. Mas você tem que. Olha, a partir de hoje, calma. É um processo intencional, é um processo voluntário, onde a vítima ela passa por uma mudança de sentimento. Veja, eu sou a vítima, alguém fez algo contra mim. Eu preciso passar por mudanças de sentimentos e por mudança de atitude também em relação àquela ofensa da outra pessoa. Olha só, o que acontece dentro de mim? Essa mudança de sentimento. Aí eu vou usar uma palavra que é muito usada hoje no meio, entre alguns psicólogos, que é a ressignificação. Eu preciso ressignificar as minhas emoções negativas. Quer ver uma emoção super negativa? Vingança. E é com uma capacidade aumentada de não querer, pelo menos, buscar o mal da outra pessoa. Porque, na verdade, quando eu guardo a mágoa, a vingança, é como se eu tomasse veneno e esperasse a outra pessoa morrer. Na verdade, quem está morrendo sou eu. Porque a gente pensa assim: ah, tá desculpado, passou, deixa para lá. As pessoas, elas têm mania de colocar uma pedra no assunto, porque justamente se for mexer, a ferida vai doer, você vai precisar expelir o que está ali para fora. E muitas vezes as pessoas, eu digo as pessoas, mas incluindo nós não queremos esse processo, né?
Não, porque o processo é doloroso. Como você falou, é como se fosse uma pérola. O que é essa pérola? Pérola nada mais é que um carvão que suportou a pressão sobre ele. E nós temos que suportar essa pressão. O único e primeiro ganhador disso, em primeiro lugar, somos nós. Depois, quem ganha é a outra pessoa. Mas e se ela não quiser ser perdoada? Então, eu sou o ganhador disso. Eu vou ganhar, as pessoas que estão em minha volta vão ganhar. Eu sou o primeiro ganhador disso. É um processo, como você falou, e é um processo doloroso. Mas é por isso que é gostoso depois, porque nós podemos valorizar. A Gisele, ela até fez um comentário. A Gisele é minha irmã, Não tá? é. Sim, a Gisele Mesquita, sua E irmã, ela até fez um comentário aqui. Não é a pessoa melhorar para eu dar o perdão, porque a graça ela é um favor imerecido. Ou seja, não é porque eu não tenho que pensar assim, ele não merece o meu perdão pelo que ele fez por mim, para mim. Ela também não merece o meu perdão, então ela não vai ter o meu perdão. Não é bem assim, né? não. E é isso que é lindo no perdão, que é maravilhoso no perdão, que é uma coisa que vai até te amadurecendo. Porque, na verdade, quando você não precisa ter aquela moeda da troca, da pessoa fazer para ter, significa que eu começo a amadurecer. Veja que crianças não são assim. O normal da criança, quando ela tem uma coisa pega na mãozinha dela, para você tirar aquilo da mãozinha dela, você precisa trocar. Dá isso, que aí eu te dou aquilo. Então, quando eu preciso ter essas moedas de troca para dar perdão para alguém, na verdade é o lado emocional. E hoje nós vamos falar muito sobre como amadurecer também o lado emocional, porque perdão é coisa para pessoas que estão em processo de amadurecimento. Eu estou. Eu também estou. Olha só, psicologicamente falando, o que que é o perdão? Psicologicamente, o que seria esse perdão? Primeira coisa, o perdão é um tratamento para a própria psicologia. Porque eu perdoar me livra de maus sentimentos. Então, às vezes, a pessoa vem para consultório carregada de sentimentos ruins, emoções ruins, como? Eu vou dar exemplo aqui, ó, e as pessoas que estão assistindo, se algumas de vocês se encaixarem nisso que eu vou falar, espere que até o final você vai aprender a sair dessas situações, ó. Se você está rancoroso, você sente aquele rancor que não passa, você sente raiva, parece que aquela raiva é aumentada e quase tudo está te irritando, angústia constante, desejo de vingança, tudo isso daí são sentimentos ruins que você acaba se livrando, segundo a psicologia, quando você perdoa. Então, o que é o perdão para a psicologia? Para algumas linhas da psicologia. É uma ação libertadora, na verdade, e que faz parte da inteligência emocional. Está aí uma palavra que é muito utilizada hoje, a inteligência emocional. Quem quer desenvolver inteligência emocional precisa, desde já, começar a perdoar, porque permite o amadurecimento da pessoa. Se é inteligência emocional, a pessoa começa a amadurecer. E não perdoar impede a pessoa a chance de ela viver até novas possibilidades e ter mais satisfação na vida pessoal. Então, psicologicamente, a pessoa que não perdoa, ela fica sem viver o novo que a vida pode oferecer. E a vida não fica plena, fica com insatisfações, até em momentos que nós deveríamos estar mais satisfeitos. Ou seja, quem não perdoa se torna ingrato. Aqui uma pergunta. Sempre ouço que as pessoas que não perdoam podem ter câncer. Isso pode acontecer? Na verdade, o perdão, a falta de perdão, ele não desenvolve câncer. Ele acelera as células cancerígenas. Isso já foi provado, que 70% das pessoas que não perdoam, elas desenvolvem no sentido de elas aceleram as células cancerígenas. Isso é verdade no sentido de aceleramento, mas não de criação do câncer. Júnior, perdão é um sentimento? Olha que pergunta interessante, hein? Quando me fazem essa pergunta, eu lembro da pergunta para amor. Que amor, na verdade, é decisão, não sentimento. Sentimento é paixão. Perdão não é um sentimento. Eu vejo, às vezes, pessoas
pensando assim, ou até orando, eu já vi pessoas orando, Senhor, me ajude a perdoar aquela pessoa. O marido, às vezes, chateado com a esposa, ou a esposa com o marido, fala, Senhor, me faz perdoar ele, me faz perdoar ela. Aí algumas pessoas acham assim, quando eu for deitar, vai vir um óleo do perdão sobre mim, a unção do perdão, eu vou acordar com sons de pássaros cantando, violinos, anjos, e vou quase flutuar na cama, não sentindo mais nada pela pessoa. Não, isso não vai acontecer. Não vai. Perdão não é sentimento, perdão, na verdade, é uma decisão no que se refere às questões internas que perturbam a paz da pessoa. Então, eu tenho que tomar uma decisão. E quando eu vou tomar essa decisão? Quando sentimentos negativos estão me dominando. Porque quando os sentimentos negativos estão me dominando, o pior de mim vai se manifestar. Então, é uma escolha de, tá, eu não vou mais deixar esse sentimento ficar apertando botões ou desengatilhar coisas emocionais em mim. Eu não quero apresentar o pior de mim. Pode ver, Paula, que quem não perdoa acaba apresentando o pior de si para a família, para as pessoas mais próximas. E se a pessoa perceber bem, ela começa a se tornar mais ranzinza com todo mundo. Apesar de uma determinada pessoa ter chateado, não é verdade? Uma pessoa chateou ela, mas ela acaba prejudicando outras em volta. Desencadeia danos físicos na pessoa também, que é a psicossomatização. Existem também os problemas psíquicos e acaba prejudicando, então, todo mundo que está em volta, porque a pessoa adoece fisicamente, emocionalmente, sentimentalmente. Então, eu já estou dizendo aqui para você que está nos assistindo, tome uma decisão de perdoar, tá bom? Interessante que hoje eu estava no meu devocional e eu estava lendo ali em Jó, capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E eu comecei a meditar um pouquinho sobre Jó. E eu falei, Senhor, como é interessante, Jó, no momento de grande fragilidade dele, né? Onde ele se encontrava enfermo, uma enfermidade muito difícil. De repente, ele ouviu alguma coisa dos seus amigos, né? Que poderia, claro, ter entristecido naquele momento, ter o magoado naquele momento. Mas o que eu achei interessante lá no finalzinho de Jó é que ele orou por seus amigos. E eu fiquei pensando, meu Deus, como a gente ainda é falho. Porque às vezes uma pessoa diz algo que eu não gostei, em vez de eu consertar aquilo naquele momento, não, eu guardo aquilo para mim, eu não falo para a pessoa. Às vezes a pessoa falou algo que ela nem sabe que te magoou. Ela nem sabe, ela não falou com a intenção nem de te ferir, né? E às vezes a gente guarda isso, não trata isso com a pessoa, isso fica por anos a fio, e a gente convive com as pessoas e a gente começa até meio que evitar, né? Parece que o tratamento não é mais igual. Quando você olha para a pessoa, você lembra do que ela falou, que te chateou, e o teu tratamento passa a ser diferente. Né? Você fica meio arredio, não é mais amigo como antes. E aí eu falo, meu Deus, como a gente ainda tem que aprender por E quando você fala que Jó, ele orou pelos amigos, vejamos bem que quem pediu para ele orar pelos amigos? Deus. Por que Deus pediu para ele orar pelos amigos? Isso tem um cunho psicológico, porque Deus é o psicólogo dos psicólogos. Na verdade, é o que Deus estava fazendo com Jó, que é uma coisa que você que está nos assistindo também pode aprender hoje já, para você perdoar aquela pessoa que você sabe que você está carregando no seu coração e na mente está difícil. Olha o que Deus estava pedindo para Jó, na verdade. Ele estava dizendo assim, ó, Jó, você só vai para frente quando você se libertar dessa mágoa com essas pessoas. E como você vai se libertar? Invista nelas. Eu sei que é difícil falar isso, investir na pessoa que nos magoou, que falou coisas ruins, que fez coisas ruins. Mas eu sei que, às vezes, quando nós falamos investir na pessoa, pensamos, eu vou investir quanto? Invista a sua oração, a sua atenção. Quando Deus fala para Jó orar pelos amigos, na oração, não adianta você orar, Senhor, quebre as pernas, não precisa arrancar, mas só quebre as pernas. Não, Senhor, eu sei que não merece, mas abençoa, Senhor. É orar investindo. Então, a pessoa que não consegue perdoar, siga o conselho que Deus deu para Jó.
invista na pessoa oração. Comece orando por ela. Comece investindo um bom dia, se não dá mais para a pessoa um bom dia. Invista alguma coisa na pessoa, porque nós valorizamos aquilo em que investimos. Então, invista um pensamento bom nessa pessoa, invista a oração. Vai ficar menos difícil de perdoar. Foi isso que aconteceu com o Júnior. Eu sou muito difícil de liberar o perdão, eu fui muito ferida, eu fui muito magoada. Eu ouço constantemente isso, Júnior. Normalmente, quando a pessoa é um pouco rancorosa tem dificuldade de perdoar, Paula, por incrível que pareça, às vezes é por falta de ter perdoado alguém já lá no passado. Então, ela deixa um gatilho armado no subconsciente. Então, pessoas que fazem coisa semelhante àquela, ou se tem uma afeição parecida, ou algo assim, o subconsciente da pessoa fica armando direto o gatilho. Ela tem dificuldade com outras pessoas que não tenham nada a ver com aquela primeira. Eu já atendi pessoas no meu consultório que elas não perdoavam hoje ninguém. E quando eu fui descobrir, é porque deixou de perdoar alguém há 20 anos atrás. Então, isso começa a se tornar um ato repetitivo inconsciente. Por isso, eu já quero até fazer um convite para quem está nos assistindo aí. Se você lembrar de alguém que você não perdoou lá no passado, tenta lembrar dessa pessoa agora, que depois nós vamos trabalhar para que isso possa ser livre, possa acontecer a libertação lá no passado. E você vai ver que começa a melhorar nos dias de hoje também, com outras pessoas que te chateiam. O que pode acontecer emocionalmente com quem não perdoa? Olha, quem não perdoa, ela acaba limitando as suas possibilidades de amar. Porque é isso aí que você terminou de falar dessa pessoa. Porque ela para de confiar nas pessoas. Isso se torna até um subconsciente. Então, às vezes, ela tem a oportunidade de ter pessoas muito legais, que poderiam até ser pessoas que fariam parte importante na vida dela, mas ela começa a deixar os gatilhos da não confiança ficarem se desengatilhando dentro do subconsciente. Então, ela acaba limitando as suas possibilidades de amar. Num casamento, por exemplo, pais e filhos, numa amizade, seja, eu acabo me limitando a amar uma pessoa que cometeu realmente algo comigo, mas eu poderia agora desenvolver algo melhor com ela. E eu acabo também desconfiando de outras pessoas. Então, o perdão seria uma oportunidade para eu me libertar das amarras negativas, ou vamos dizer, amarras tóxicas do passado, e eu seguir adiante. Porque a pessoa que não perdoa, ela está presa ao passado. Ela vai presentificando o que aconteceu. O perdão é libertador. E libertador principalmente para a pessoa que perdoa. Por isso o convite que eu tenho aqui para quem está me ouvindo. Eu sei que não é fácil perdoar. Eu sei. Eu não estou falando porque eu sou expert em perdão, porque eu saio perdoando todo mundo, eu acordo com as nuvens perdoadoras. Não. Mas é tão libertador o perdão que eu procuro praticá-lo apesar de. E é gostoso praticar o perdão. Olha só, a Vera Lúcia, ela tá dando depoimento aqui pra gente, você tá acompanhando aí, né? Tive uma experiência agora faz 2 semanas, e ela fala assim, com a minha sogra, era uma pessoa que eu custei a perdoar e levou 15 anos. Também aqui outro depoimento, passei por uma situação de extrema de constrangimento sem merecer, perdoei, mas não confio mais. Gosto dessas pessoas, mas sempre que acontece alguma situação, eu lembro do ocorrido e me entristece muito. Aí vai se encaixar a pergunta: quem perdoa esquece? Olha aí que importante, né? O que a Vera falou e o que o Edson falou. Aí eu acho que é o Edson, esse MFV, eu acho que é o Edson lá da sede, que está congregando conosco lá, com a Michelle. Não, perdoar não significa esquecer. O que é o perdão, então? Se não significa esquecer, significa que eu vou me lembrar do ocorrido, só que eu vou permanecer em paz com o outro e consigo mesmo, porque eu reeditei. Não estou falando que nós vamos lembrar com alegria, falando, nossa, que
bom que aquela pessoa fez isso comigo, que delícia. Não, porque aí já é sadomasoquismo, cuidado com isso. Então, eu não vou olhar para o meu passado, para o ocorrido e ficar feliz. Eu vou fazer uma edição nova. Romanos 8:28. Deus opera em todas as coisas para o bem daqueles de nós que amam a Deus, aqueles que amam a Ele. Então, não é o perdão que vai me amadurecer, mas Deus através do perdão. Eu vou reeditar aquele momento. Eu vou lembrar, eu vou me entristecer, mas apesar de eu me lembrar e entristecer, eu vou permanecer em paz comigo e com aquela pessoa. Eu não vou reagir diante daquilo. Não fazia parte a ferida. É claro, eu tenho que olhar para o passado e pensar assim, não faz parte do propósito de Deus em me amadurecer a ferida em si, mas faz parte o meu amadurecimento. Deus não perde viagem. Deus não criou a situação ruim para eu amadurecer. Mas se aconteceu ela, eu vou permitir com que Deus use aquela situação para que eu possa lembrar-me, entristecer-me, óbvio, mas eu não vou ficar preso ao que eu estou sentindo. Eu vou continuar agindo como a mesma pessoa. Porque lembra, perdão é decisão. Eu já tomei uma decisão. Como então desenvolver o perdão em nós mesmos? Porque existe a situação do perdão para com o outro, mas existe muito, e eu sei que você deve atender muito isso no seu consultório, aquela pessoa que ela não se perdoa. É muito importante essa pergunta, a palavra desenvolver. Porque teve alguém aí que comentou, eu acho que foi a Vera, né? Eu acho que foi a Vera que comentou, que passou 15 anos. Então, cuidado para não pensar que o perdão é mágico. A decisão, ela é imediata. Você que está nos assistindo, decida-se imediatamente por perdoar, por não se vingar. Agora, o processo, o desenvolvimento, ele vem com o tempo. Como então eu posso desenvolver o perdão? Olha, ao perdoar, é muito possível eu me livrar do sentimento de amargura, que pode me aprisionar em torno de uma memória negativa. Então, já é a primeira coisa importante. Para eu desenvolver, então, esse perdão, é preciso que, mesmo que a lembrança do ato que aconteceu lá no passado, como disse o Edson aí, torne a visitar os meus pensamentos, essa lembrança não afete nosso presente e nem abale a nossa paz habitual. Então, como é que eu vou desenvolver isso? Vou me esquecer. Toda vez que vem na cabeça, eu vou me esquecer. Não, eu não vou me deixar abalar com isso. O meu presente vai continuar, ou seja, eu vou continuar fazendo os meus projetos, vou continuar tratando as pessoas em minha volta da mesma maneira, porque sem isso, uma pessoa se mantém estagnada. Ela fica impedida até mesmo de realizar uma simples interação por conta de um sentimento ruim. E às vezes ela fica impedida de interagir até com outras pessoas. Perdoar é preciso. É um grande desafio de maturidade. E é um grande desafio de experiência. Como eu vou fazer isso? Eu vou desenvolver o perdão ressignificando o que aconteceu. Eu vou, apesar de lembrar daquilo, entender que, às vistas de Deus, aquilo pode ter um outro propósito. Qual é o propósito? Me amadurecer. Entendido. Então, assim, você está falando, eu estou pensando em algo. É possível que aquelas pessoas que são mais perfeccionistas, porque o perfeccionista, ele não admite muitos erros, ele não admite errar, né? A pessoa perfeccionista. Ela quer sempre fazer tudo certinho para ela não ter margem de erro com as coisas. É possível a pessoa que é muito perfeccionista, ela ter essa dificuldade de se perdoar quando ela erra? Sim, sim, bastante. Porque ela tem algo... Todo perfeccionista, ela tem um superego que se tornou um hiperego. Deixa eu explicar o que é superego primeiro, né? Nós temos o id, ego e o superego, que são formas de atuação da nossa mente. O id, em alemão, significa isso. Vem o sentimento e não
vem lá do inconsciente. O que você está sentindo? Não sei, é isso aí ó, que eu estou sentindo. Mas não sabe explicar, isso é o id. O ego é o eu consciente, que fala, nossa, eu sei, eu estou sentindo isso, eu não sei explicar, mas eu estou sentindo, por exemplo, fúria, raiva, vontade de me vingar. E o id fala, é isso aí que você tem que sentir. Quem é o superego? É o supereu. Ele pode se tornar um hiperego porque ele fica me cobrando de fazer alguma coisa. Ele pode ficar lá fazendo assim, você não vai tomar nenhuma atitude? Você não vai fazer nada? E fica me cobrando para eu fazer alguma coisa. O ruim é que o superego, ao mesmo tempo, ele me prejudica se eu não tomar cuidado. Por quê? Porque se ele fica me cobrando para eu fazer ou para eu não fazer alguma coisa, depois quando eu não faço, ele cobra. Tá vendo como você é mole? Você devia ter feito. E quando eu faço, ele fica falando, não devia ter feito, mal menino, mal rapaz. Então eu não devo ser guiado pelo superego e nem pelo id, apesar de eles existirem dentro de mim. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. É ele quem nos ajuda a tomar decisões corretas. Falta de perdão, por exemplo, da insônia. Muitas pessoas que têm insônia, se soubesse como perdoar, ajuda. Quem é casado que está aí nos assistindo? Quando acontece aquelas briguinhas, aqueles problemas, que os dois dormem sem se perdoar. Fica mais complexo para alguns dormir. Da insônia na pessoa, da depressão em algumas pessoas, quando elas têm aquilo com muita força, da depressão. Porque o que é depressão? Depressão é excesso de passado. Então, se a pessoa ela não tirar esse peso do passado, por causa de um perdão, acaba se tornando depressiva. A pessoa guarda ressentimento. O que é ressentimento? Ressentir, a palavra está dizendo, é sentir de novo. E acaba perdendo de manter o foco em coisas boas. Porque a pessoa ela não está mantendo foco em coisas boas, ela está mantendo foco em coisa ruim, naquilo que aconteceu no passado. Olha só, quando nós perdoamos, é tirado um peso das nossas costas. Acaba com o estresse gerador, ou gerador do estresse. Sabia que tem pessoas hoje que andam estressadas, Paula? Hoje, por causa de falta de perdão no passado. Então as pessoas pensam assim, eu estou estressado por causa da igreja, eu estou estressado por causa da falta do dinheiro. Não, às vezes o gerador do estresse é uma falta de perdão lá no passado, porque é excesso de presentificação. Então eu fico toda hora preocupado por falta de perdão. Então às vezes eu não consigo nem me perdoar por estar vivendo uma coisa ruim nesse momento. Então, quando eu perdoo, isso oferece para mim uma melhor visão dos fatos também. Eu perdoei. Eu vou começar a enxergar os fatos de maneira diferente. Daí, eu acabo desenvolvendo a chance de eu viver novas possibilidades. Ou seja, eu vou viver novamente, eu vou confiar novamente nos outros. Existe um grande erro, Paula, nesse negócio de confiar, que eu quero falar depois também, porque quando a pessoa não perdoa, ela tem dificuldade de confiar em mais pessoas. E tem uns passos muito importantes para confiar novamente em pessoas. Como que fica a questão da oração do Pai Nosso nessa situação do perdão? Olha só, na oração do Pai Nosso, quando ele fala assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Na verdade, ali, Jesus está falando aquilo que nós comentamos um pouco mais atrás. Fica muito mais fácil eu perceber que Deus é perdoador quando eu perdoo a dívida das pessoas. Então, na proporção, Senhor, em que eu for perdoando as outras pessoas, Deus já nos perdoou lá na cruz do Calvário. Eu vou sentindo mais o teu perdão, eu vou entendendo o poder do perdão. Então vai depender muito do tanto que eu vou liberando perdão sobre as pessoas. Perdoar também, Paula, tem gente que tem medo de perdoar porque fala assim, puxa vida, mas aquela pessoa ela não mudou o caráter dela. Então se eu perdoar e a pessoa continuar com um mau caráter, significa então que eu vou ter que dar a outra face? Que aí tenta pegar aquele outro texto, né, que Jesus fala da outra face. Então, perdoar é uma coisa, eu conviver com a pessoa entregando tudo novamente que ela tinha comigo é outra.
confiança ela é conquistada. Essa pessoa tem que conquistar de novo a confiança comigo. Aí isso já é outra coisa. O que eu não vou fazer nunca é prejudicá-la, me vingar dela por algo que ela fez, ou ficar inimiga, tratando-a mal, ou guardando sentimentos ruins. Isso eu não vou fazer. E a expressão da palavra de Deus, a mesma que o Senhor Jesus falou, né? Sobre perdoarmos 70 vezes 7. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso aí. Olha só que interessante. Esse 70 vezes 7, vamos pensar por que Jesus usou logo esse número, né? Na época. Porque era um costume ali, naquela época, os judeus falarem que durante o dia eu tinha que perdoar a pessoa 7 vezes, a mesma pessoa. O número 7, numa simbologia de alguns pensadores judaicos, judeus, significa pleno, sempre. Então pense uma coisa, Jesus está dizendo assim, 7 vezes? Não, 70 vezes 7, 490 vezes ao dia. Mas Jesus ali está usando a simbologia do número 7, que na verdade sempre que a pessoa necessitar, dê perdão para ela, porque o 7 ali tem total significado. A palavra 7 significa shalom. Shalom é pleno, é sempre, não há fim. 70 vezes 7 não é igual a 490, é sempre. Sempre e sempre. Nós estamos conversando com o psicólogo Júnior Batista, abordando o tema sobre perdão. Você que está nos acompanhando, ele já vai estar fazendo aí a hipnoterapia do perdão.